policial comete tortura quando, fazendo uma abordagem, acaba por machucar ou ferir o abordado que tentou se esquivar para impedir aquela ação? E aí? Me fizeram essa pergunta por causa desse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada. Have a seat on the ground. Have a seat. I'm not sitting. I'm not sitting! Back up! Back up! I'm not sitting! Put your hands behind your back. I'm not sitting! I will tase you, sir. Touch the vehicle. Put your hands on the now! What the Radio semi-units. Knock it off, man! Knock it off now! Okay, get your cuffs. Get your cuffs. Get your cuffs. Shut up! Shut up! You don't do that to a woman. Do you understand me? Pop or not, you don't do that to a woman. What? Rolling your side. Stand up. Walk back to my car. Então, fiz esse vídeo para responder. É tortura ou não é? Olha só, para te dar essa resposta, eu preciso primeiro te dizer o que é tortura, tanto na lei interna quanto na Convenção contra a Tortura. Nessa Convenção contra a Tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes, temos o seguinte: tortura é o ato pelo qual violentador ou sofrimento é infligido intencionalmente, com o fim de se obter dela ou terceira pessoa informações ou confissões. Também de puni-la por um ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido. Ainda com a intenção de intimidar ou coagir ela ou terceira pessoa. E se liga nessa outra questão. Ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor é imposta por um funcionário público. Olha só, então um funcionário público aí que intencionalmente, por discriminação, causa dor ou sofrimento, responde por tortura. Esse é o conceito de tortura da Convenção. Aí, para ficar mais claro, vamos ver o conceito de tortura na lei, que é a Lei 9455 de 97, nossa lei interna. Diz assim, constranger, o verbo já mudou, constranger, por emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de... Então se liga, é a finalidade de tal dor ou sofrimento que vai trazer se o caso é tortura ou não. Vamos lá, com o fim de obter informação ou confissão, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E também em razão de discriminação racial ou religiosa. Olha, essa terceira modalidade na lei também é importante, cara. Diz que a lei interna pode configurar tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. Mas a Convenção ela já traz um conceito mais amplo, lembra? Diz que é discriminação por qualquer espécie por funcionário público. Percebeu? Aí, cara, para não ficar tão longo, já quero te responder essa pergunta. Você já sabe o que é tortura. O policial comete tortura quando em uma abordagem necessária acaba por machucar ou ferir, provocar dor ou sofrimento, ao abordado. Quando ele, tentando se esquivar da abordagem, o policial usa uma força coercitiva forte e machuca ele. Lembre-se que o policial precisou fazer a abordagem ou agir, dentro de uma situação legal. Algo que estava acontecendo, aquele cidadão cometeu um crime e o policial precisava prender ele. E aí foi necessário o quê? Uma ação policial. E aí essa pessoa se esquiva e o policial precisa usar força. Eis o X da questão. Se aquela pessoa resiste à prisão, o policial também vai aplicar uma força além do que necessário e pode acontecer de se machucar, de ferir. Então, olha o que diz a Convenção sobre essa questão em si. Diz assim, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam
consequências de sanções legítimas ou sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Logo, a dor ou a possível violência na abordagem não é tortura, desde que aquela ação fosse necessária, legal. E para fechar, cara, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. E a Constituição equipara esse delito aos crimes hediondos. Logo, o policial não vai fazer isso intencionalmente, porque se ele fizer, aí sim ele comete um crime, né, de tortura, lesão corporal ou outro. Porém, dentro da lei, dentro da legalidade, a convenção não considera tortura essa ação. Valeu? Você é um...